Hérnia incisional. Quais os principais cuidados perioperatórios? A incidência da hérnia incisional varia entre 9% e 20% de todas as cirurgias. Sua etiologia é multifatorial e envolve aspectos do próprio paciente, doenças, hábitos e estado nutricional, da doença atual e da técnica cirúrgica. Há divergências sobre qual o melhor método de correção, indicações, tipos e posicionamento da tela em situações de urgência e até mesmo sobre os cuidados perioperatórios. Neste artigo, faremos a síntese das recomendações mais consistentes sobre a hernioplastia incisional. Definição e classificação. A classificação mais utilizada na literatura para descrever as hérnias incisionais é a da Sociedade Europeia de Hérnias, uma das instituições internacionais mais respeitadas sobre o assunto. Eles publicaram essa classificação na revista Hernia em 2009. Definiu-se hérnia incisional como qualquer falha aponeurótica, com ou sem abaulamento, localizada na região de uma cicatriz prévia, identificada por exame físico ou por métodos de imagem, conforme proposto por Korenkov em 2001. Após uma revisão das classificações existentes e de reuniões entre especialistas, o grupo determinou que a classificação seria baseada em 3 critérios: localização, tamanho e recorrência. As hérnias podem ser mediais, na linha média, ou laterais. As da linha média são classificadas em 5 localizações: subxifoídea, epigástrica, umbilical, infraumbilical ou suprapúbica, conforme a figura no post. Ao passo que as laterais são classificadas em 4: subcostal, flanco, ilíaca e lombares. Vide também a figura no post. Em seguida, as hérnias são classificadas de acordo com sua largura em W1, sendo menor que 4 cm, W2, maior ou igual a 4 e até 10 cm, e W3, maior ou igual a 10 cm. Essa classificação é útil porque favorece a padronização das hérnias, facilita a comunicação entre cirurgiões, viabiliza comparações em estudos e ajuda a agrupar os casos mais difíceis. Cuidados pré-operatórios. Deve-se evitar cirurgia eletiva em tabagistas ou ao menos suspender o uso no mínimo por 4 semanas antes da cirurgia, idealmente 8 semanas. Pacientes com IMC acima de 30 devem ser inseridos em programas pré-operatórios de emagrecimento, inclusive cirúrgico, principalmente se o IMC for maior do que 50. Em pacientes desnutridos, preconiza-se o uso de suplemento proteico. E em pacientes diabéticos, o ideal é que a hemoglobina glicada esteja abaixo de 8%. Recomenda-se o uso de meias elásticas antitrombóticas de compressão entre 18 e 23 mm de mercúrio, além de bota pneumática se disponível. A anticoagulação profilática deve ser recomendada de acordo com a pontuação em escalas de risco de trombose venosa. Caso haja relação volumétrica do saco herniário para a cavidade abdominal que seja maior do que 25%, ou se o defeito herniário for maior do que 10 cm de diâmetro, trata-se de uma hérnia gigante. Essa condição exige um tratamento multidisciplinar mais complexo e técnicas mais avançadas de reconstrução da parede abdominal, e deve ser conduzida em centros de referência. Pacientes com alto risco cirúrgico ou com hérnias complexas, por exemplo, perda de domicílio, mas oligossintomáticos, podem ser conduzidos sem cirurgias. Detalhes técnicos. A aproximação do músculo reto abdominal na linha mediana, mesmo que através de separação de componentes, desde que com preservação dos vasos perfurantes, seguida do fechamento primário da aponeurose, é recomendada de rotina. O fechamento deve ser feito através de sutura contínua com fio absorvível de longa duração. A distância entre os pontos e entre a borda aponeurótica deve ser entre 0,5 e 0,8 centímetros, mantendo assim uma relação do comprimento do fio em relação à ferida de 4:1. Nem sempre essa aproximação na linha média é fácil, aliás, é difícil na maioria dos casos. E por isso, o cirurgião deve conhecer técnicas que facilitem essa aproximação
sem comprometer a integridade da parede abdominal. Citamos aqui algumas técnicas conhecidas. Primeira, separação de componentes anterior ou posterior. Em segundo lugar, incisões relaxadoras de Gibson. Em terceiro lugar, a técnica de Alcino Lázaro, Transpalb, transposição peritônio aponeurótica longitudinal bilateral. Outra técnica é a técnica de Chevrel e, por fim, a técnica de Cattell. Atualmente, recomenda-se o uso rotineiro de tela de polipropileno de médio peso em cirurgias independente do tamanho do defeito herniário, mesmo em situações de urgência com contaminação. Apesar da posição sub-lay, abaixo da face aponeurótica, apresentar índices um pouco menores de complicação de ferida operatória, a posição on-lay é mais rápida e mais fácil de ser aplicada. Nessa técnica, preconiza-se que a tela cubra um mínimo de 3 cm de margem perimetral, que é o overlap, do defeito aponeurótico e que seja fixada amplamente com fio absorvível de poliglactina, no mínimo ao longo de toda a sua borda. Recomendam-se fixações centrais na tela, reduzindo-se ao máximo o espaço morto entre a tela e a aponeurose. Fator esse que parece estar associado a maiores taxas de não incorporação e de infecção crônica da tela. Outras opções de posicionamento da tela são inlay, que é a retromuscular, em que a tela costuma ficar entre os músculos reto-abdominais, superficialmente ao folheto posterior da aponeurose. Há também o posicionamento sublay, que é o pré-peritoneal, em que a tela fica superficial ao peritônio, técnica menos utilizada em cirurgias convencionais com defeitos aponeuróticos muito extensos. E por fim o posicionamento underlay, ou intraperitoneal, em que se usa uma tela especial, com revestimento de um material, por exemplo, celulose, e que fica em contato com as alças intestinais e que, teoricamente, não causa erosões ou aderências às telas. O acesso laparoscópico pode ser indicado em qualquer hérnia incisional. Deve-se proceder também ao fechamento primário da aponeurose. Caso a falha seja ampla e o fechamento não seja possível por vídeo, e aí seriam defeitos habitualmente maiores do que 10 centímetros, a via aberta deve ser preferida. Na laparoscopia, a tela fica em posição intraperitoneal, portanto, seu material deve ser especial. Ela costuma ser fixada com grampos, que são os tackers, separados por cerca de 1,5 cm. A tela deve ter um overlap de 3 a 5 centímetros. Em alguns casos, a tela pode ser colocada na posição sublay pré-peritoneal. A gente discute bastante as evidências para o fechamento da aponeurose em um dos episódios do nosso podcast, o Mania de Cirurgia. Confira esse episódio agora. Cuidados pós-operatórios. O descolamento pré-aponeurótico geralmente é drenado com dreno a vácuo, como o Jackson Pratt ou o Portovac. Não há um critério claro para a retirada do dreno no pós-operatório, mas de maneira geral recomenda-se a retirada após débito inferior a 40 ml por dia, desde que o aspecto seja seroso claro. O repouso deve ser relativo por 2 semanas, realizando-se apenas tarefas básicas diárias. Após esse período, atividades profissionais que não demandam esforço abdominal podem ser liberadas. Após 4 semanas, atividades físicas podem ser reiniciadas de maneira progressiva. O uso de cinta compressiva é recomendado pelo período de repouso relativo de 2 semanas.